175. Regressor Instruction. Capítulo 931. Geração 10. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Me salve, Ginoona. Eu também estou ocupado agora. É melhor aproveitar seu sofrimento enquanto está lá fora. Quanto mais você sofre, mais as coisas vão esquentar aqui. Não era isso que você queria? O público virou as costas para o Vaticano, e a reforma do Vaticano está indo bem. Estou te dizendo, as coisas nunca estiveram melhores. Eles estão atentos, e a masmorra pode ser descoberta em breve. Tem certeza que não é porque quer me ver sofrer? De maneira nenhuma. Você realmente acha que eu quero que você sofra? Você é a única pessoa em quem penso o dia todo. Tenho me perguntado se você está se alimentando direito, dormindo em um lugar quente e tomando banho direito. Mas o que você pode fazer? Essa situação precisa durar mais para que possamos colher muito lucro. Mais importante, estamos recebendo muito poder sagrado agora. Os padres estão orando muito mais hoje em dia, e também estão mais sinceros do que o normal. Benigoa grita de alegria lá em cima. Além disso, também precisamos nos preparar para o nosso negócio. Esperar. Precisamos conseguir o máximo de poder sagrado possível agora para não termos arrependimentos depois. Se quisermos arcar com o projeto que nosso comandante Jin está preparando, precisamos conseguir o máximo de poder sagrado possível agora. Você já deu um projeto para ele. O continente está seguro agora porque ele está lá. Kim Sung é mas não é lento de raciocínio. O comandante Jin, que está se esforçando tanto emocional quanto mentalmente, precisa ser recompensado para que sua eficiência no trabalho aumente. Além disso, o projeto não é tão ruim assim. Mas não posso te dizer agora o que um novato saberia. Nona, para de tentar ficar do lado dele quando fala comigo. Isso me deixa desconfortável. Eu sempre estou do seu lado, mas ele é bem competente. Ele faz suas tarefas enquanto cuida do Kim Sung, e sempre que tem tempo livre, me traz um novo projeto. Então como eu não vou gostar dele? Ah, você está com ciúmes? Ciúmes? Que nada, eu não sabia que você era do tipo que fica com ciúmes. Você é tão bonitinho. Não se preocupe. Ele é competente, mas parece um babaca, então não é meu tipo. É verdade. Não consigo descrever o olhar irritante dele. Especialmente quando ele entrega um projeto, ele fica tão atrevido que eu só quero implicar com ele. Ele sabe que é competente, e deixa isso muito claro. É por isso que ele é irritante. Tenho certeza de que ele fazia parte da alta sociedade quando voltou à Terra. A gente templária ou seja lá o que for está te tratando bem. Ele é, mas esse é o problema. Ele não é flexível. Enfim, não aguento mais. Nesse ritmo, talvez eu realmente chame a Aya de Noona. Então tente ligar para ela. Enfim, é isso para mim. Aproveite seu mingau de porco. PFFT. Droga. Tenho certeza que ela está gostando disso. Era verdade que estávamos lucrando aqui, mas a Leiji estava tentando me irritar com isso. Claro, eu entendi o que ela estava fazendo. Na verdade, estávamos ganhando bastante agora, mesmo sem eventos importantes recentemente. Precisávamos conseguir o máximo de poder sagrado possível, mas ela parecia estar gostando do fato de eu estar sofrendo ali. Toda vez que eu contatava ela, ela reclamava de como estava ocupada, mas nunca me contou que costumava tomar café, fazer banhos enquanto fazia as unhas e relaxava conversando comigo. Ela definitivamente estava zombando de mim. Droga, eu realmente preciso ligar para o Ian. Porque ainda não fomos pegos. Porque eles ainda não nos encontraram. Porque Jin era tão competente quando se tratava de coisas inúteis. Ele não tinha treinado como patrulheiro. Eu tinha certeza de que ele já tinha feito treinamento de Ranger, e provavelmente foi mais rápido para mim deduzir o tipo de treinamento que ele nunca recebeu do que o tipo de treinamento que não recebeu. Os patrulheiros da Guilda do Cavaleiro Sagrado e do Cisne Negro eram tão incompetentes que Jin facilmente escondia nossos rastros deles. Não era só isso. Era como se Jin soubesse seus movimentos por algum motivo. Sempre que ele sugeria que saíssemos, eu percebia pelo rosto dele que ele estava confiante nas nossas chances de não sermos pegos. Olhei ao redor e vi um prédio abandonado tão caindo que parecia que iria desabar a qualquer momento. Era cerca de 5 peong, e estávamos meio entre o porão e o primeiro andar, então não recebíamos muita luz. Na verdade, não havia luz nenhuma, pois estávamos atrás de uma árvore podre.
Quanto a como ele conseguiu chegar aqui, eu não fazia ideia, mas estava bloqueando os raios do sol para que não chegassem. Claro, havia alguns arbustos ao nosso redor também. Era muito provável que alguns caçadores do passado distante estivessem tratando seu lugar como um acampamento temporário, mas isso não importava muito. Ah, está vazando de novo. Talvez fosse porque tinha chovido recentemente, mas o chão estava molhado. Metade do prédio abandonado estava enterrada no chão, então estava constantemente vazando para nosso abrigo temporário. Usei uma vassoura para empurrar a água para fora, mas não estava funcionando. Eu já estava acostumado com o cheiro úmido há muito tempo, e as coisas estavam muito melhores à tarde também, mesmo sem luz solar. Como eu não podia acender a luz à noite, precisava me limpar o máximo possível enquanto havia luz do lado de fora para garantir um espaço confortável para dormir. Por favor, saia. Droga, só sai. Lutei contra a água por muito tempo, mas no fim tive que enrolar os trapos e pressioná-los contra o canto que vazava. Não pude gastar mais tempo nisso porque precisava fazer algo importante hoje, e Jen ia deitar no chão molhado de qualquer jeito. Ele provavelmente ficaria satisfeito com o fato de eu realmente tentar impedir a entrada da água. O que eu estava prestes a fazer era mais importante do que tentar impedir a entrada da água. Chequei se o sol ainda estava alto ou não antes de acender imediatamente o aquecedor. Finalmente vou poder fazer uma refeição decente. Também tivemos rum. Não era muito, mas eu tinha certeza de que era melhor do que o mingau de porco que estávamos comendo ultimamente. Depois de tirar um grande pedaço de presunto embrulhado em uma folha grande, marinei com o molho que consegui pegar. Também comi pão e batatas, então tive uma refeição bem equilibrada. Imediatamente tirei a mesa de madeira e coloquei a comida em um prato de madeira. O criminoso voltaria logo. Ele vai se surpreender, já que comemos mingau de porco todo dia. Como eu esperava, senti uma presença do lado de fora. Como ele não entrou imediatamente, parecia estar no meio de uma vistoria do nosso perímetro. Ele verificaria seu disfarce para ver se havia vestígios de mana por perto. Eram suas tarefas mais importantes, então ele nunca deixaria de fazê-las. O que ele tem feito hoje? Tenho certeza que ele não saiu só para pegar presunto. Senhor Leiklion, Jen chamou. Entre, senhor general, estava tudo bem? Perguntei. Sim. Parece que a patrulha próxima relaxou um pouco. Acho que podemos começar a se mover amanhã à tarde, respondeu o general. Que alívio, comentei. Seus olhos pousaram na mesa de madeira. Isso é o que você chama de refeição? Jen me olhou incrédulo. Ele parecia querer me contar algo, mas parecia estar esperando eu falar. Eu preparei tudo isso, senhor general. Ah, você tem se esforçado toda vez. Então eu só queria ajudar. Eu disse para ele. Fingi ser tímida. Eu também tenho rum, que tal comermos? Eu ofereci. Também tenho orgulho de mim mesmo. Onde você conseguiu isso? Jen perguntou. O quê? De onde você tirou tudo isso, senhor Leiklion? Jen questionou. Ah, havia fazendeiros por perto. Respondi. Se você andar um pouco para o sul, tem uma pequena aldeia rural. Eu fui lá. Consegui um pouco de couro do monstro que você caçou da última vez. Murmurei. Nem consigo começar a explicar o quanto trabalhei duro para conseguir. Minhas mãos ensanguentadas ficaram inchadas, mas consegui. Não sei se o preço foi certo, mas troquei por comida que vai durar alguns dias, informei. O preço era obviamente certo. Se for para algo, eu lucrei com o negócio. Poderíamos comer refeições decentes em vez de apenas mingau de porco por pelo menos alguns dias, e eu até comprei rum para bebermos. Eles foram gentis, eu disse. Na verdade, eles foram meio rudes, mas não tive dificuldade em conversar com eles. Tenho certeza que você está com fome, então vamos comer, sugeri. Vamos sentar e abrir a tão esperada festa. Ei, não adianta viver uma vida dolorosa todo dia. Precisamos de dias como este, dias relaxantes. Mostrei um sorriso profissional e bati no assento dele. E foi quando Jen disse, eu nunca pedi para você fazer isso. Obviamente achei que ele ia sorrir, mas me enganei. O quê? Você entende a situação em que estamos? Não acredito que você foi para uma aldeia de fazendeiros, Jen questionou. O rosto distorcido do Jen me assustou. Droga, o que há de errado com você? Eu fui cuidadoso, tá? Me certifiquei de que eles não me reconhecessem. Então não se preocupe tanto, senhor general. Como choveu, meus vestígios provavelmente estão. Esse não é o problema. Jen gritou. O que há com você?
Você acabou de gritar comigo? O mundo é muito mais perigoso do que você imagina. Nem todo mundo é amigável. Os agricultores que moram aqui têm um motivo para estarem aqui. Não seria nada estranho se algo acontecesse com você, disse General. Eu já fui. Eu sou meio forte. Minha força. Por favor, pare, Sr. Lei Kyong. Você ainda não entende o quão imatura foi sua atitude hoje. Eles poderiam ter te capturado e vendido como escravo. E tudo que estou dizendo é que você teve sorte. Você teve sorte hoje, Gen me interrompeu. Então pare de cozinhar tanto mingau de porco. Tem um motivo para eu ter feito tudo isso. Eu não queria te levar para um lugar assim. Se você aguentar só mais um pouco. Gen parou. Quanto tempo você quer que eu aguente isso? Quanto tempo? Você não pode fazer nada, então eu pelo menos deveria tentar fazer alguma coisa. De alguma forma consegui colocar carne, batatas e rum na mesa, e é assim que você trata alguém que trabalhou duro o dia todo para isso. Eu sei que você está frustrado, mas não deveria me tratar assim, seu incompetente. Eu pensei, agora é hora de ter cuidado. Eles podem ter notificado os guardas florestais sobre sua presença, e podem estar te rastreando agora usando os rastros que você deixou. Vestígios apagados não são nada para rangers competentes, explicou o general. Eu sei disso. Não pensei direito, admiti. O continente. O mundo é muito mais perigoso do que você imagina, Gen avisou. Desculpa, eu disse. Por que eu deveria pedir desculpas? Quando mostrei um olhar de pena, no entanto, Gen pareceu voltar à realidade. Eu entendia seus sentimentos, e o coração parte do Lei Kyong também se importava com seus sentimentos. Senhor Lei Kyong. Gen murmurou. Acho que eu estava sendo duro demais, acrescentou o general. Está tudo bem, senhor general. Eu deveria ter sido um pouco mais cuidadoso. Tenho certeza que você tinha um plano. Acho que fui um pouco presunçoso. Só queria expressar minha gratidão. Eu disse para ele. Está tudo bem. Não é isso que, e ainda assim, você deveria tentar, interrompi. A expressão de Gen era indescritível. Eu tinha certeza de que havia muitas coisas que ele queria me dizer. Provavelmente ele se sentiu mal porque se ofereceu para me mostrar o mundo e me trouxe, mas já fazia 2 semanas que estávamos presos naquele prédio deserto. Ele até ficou bravo comigo por tentar fazer algo diferente, então eu tinha certeza de que ele se sentia envergonhado de si mesmo. Ele parecia ter se arrependido ao ver minha cara culpada, mas já era tarde demais. Já era tarde demais para arrependimentos. Gen se virou como se dissesse que não tinha coragem de olhar para mim. Vou dar uma olhada rápida de novo, Sr. Lei Kyong. Fique à vontade para. Coma primeiro, disse general. Não seja assim e coma. Desculpa, Gen me interrompeu. Eu não planejava perdoar esse criminoso. Mas você está sério em apuros. Rangi os dentes. Regressor Instruction capítulo 932. Gen, 11. Eu tinha certeza de que Gen não tinha desculpas, já que a vida que ele planejava para nós era completamente diferente da vida que estávamos levando agora. Ele era um templário, então devia estar trilhando um caminho estabelecido desde jovem. Não era estranho que ele estivesse tendo dificuldades para lidar com uma situação inesperada como essa. Ele até ficou chocado ao saber que meu desaparecimento já havia se espalhado por todo o continente. Um exército de grifos voava no ar, e os rangers patrulhavam por toda parte. Tudo o que podíamos fazer era encontrar um lugar para descansar e esperar que eles diminuíssem. Como trabalhava como templário no país sagrado democrático, ele sabia o quão competentes e teimosas eram as forças armadas do país sagrado e democrático. O grupo de busca era um exército de patrulheiros que era o orgulho da Guilda do Cisne Negro. As guildas e grupos armados buscavam criar uma rede de comunicação coordenada para se mover sistematicamente. A abertura era minúscula, e era extremamente difícil explorá-la. Eu tinha certeza de que Templário Gen não queria que eu dormisse naquele lugar bagunçado e pequeno. Ele também não queria que eu comesse mingau de porco o dia todo, a menos que fosse um psicopata. Eu tinha certeza de que ele queria remover a árvore, pelo menos, para deixar entrar um pouco de luz do sol no nosso quarto, mas provavelmente achava que precisava tomar cuidado com cada movimento. Provavelmente por isso ele não pediu necessidades básicas naquela aldeia. Tenho certeza disso porque é o que os resultados me dizem. O motivo pelo qual conseguimos evitar a busca do país sagrado democrático por 2 semanas e contando foi que fomos cautelosos. Minimizamos nosso contato com as pessoas do lado de fora, apagamos nossos rastros e nos escondemos como tartarugas,
esperando que o fogo simplesmente passasse. Obviamente, Jen não gritou comigo porque eu tinha falado com pessoas de fora. Era uma variável, mas algo que podia ser controlado. O motivo de ele ainda estar ali era para apagar meus rastros, e eu tinha certeza de que também era porque ele não conseguia se perdoar. Na verdade, era mais como se ele não tivesse coragem de me encarar. Eu não disse que queria fugir. Foi você quem me arrastou para cá. Droga, eu nem pedi para você me libertar. Só vim aqui porque você me pediu para vir. Eu tinha certeza de que ele estava fantasiando sobre isso na cabeça. Ele queria me mostrar o céu e viajar comigo pelo continente. Ele definitivamente sonhava com uma vida feliz onde sempre estivéssemos cheios de sorrisos. No entanto, essa situação horrível já durava 2 semanas. Acha que consegue aguentar? Tenho certeza que você está se sentindo muito mal agora. Eu não tinha certeza, pois não conseguia ler sua mente, mas ele definitivamente estava cheio de arrependimento e vergonha. Quando viu minhas mãos inflamadas, que trabalhavam incansavelmente para conseguir couro, ele definitivamente lembrou das palavras dele sobre como não ia me deixar sofrer. Mesmo tendo quebrado a promessa, eu ainda sorria para ele. Tinha certeza de que seu coração se partiu ao ver aquilo. Ele definitivamente estava questionando seu comportamento e decisões naquele momento. Ele também estava definitivamente questionando se tinha feito algo certo para mim esse tempo todo. Uma variedade de perguntas provavelmente surgiram em sua cabeça. Ele estava ansioso, assustado e arrependido, e tudo isso o levou a levantar a voz para mim. Ponto claro, esse era um problema dele para resolver, e não havia motivo para eu me preocupar com isso. Como ousa gritar comigo? Imagem. Não pude deixar de rir de como trabalhei duro para esfolar um animal, porque queria alimentar aquele tolo com carne. Eu estava pensando em editar o roteiro para ele, já que já morávamos juntos há bastante tempo, afinal. Você sabe o quanto eu fiquei de coração partido? Jen ainda não tinha voltado. Olhei para ele usando meu telescópio e vi que ele estava bem longe. Presumi que ele estava ali para se confortar. Quando a segurança relaxasse e eu estivesse completamente sozinho, provavelmente poderia ir tão longe também. Logo, o amanhecer chegou, e Jen se preparou para entrar em uma pequena cidade. Ele se movia cautelosamente para o subsolo. Presumi que ele estava se movendo para o subsolo, já que já havia determinado que seria perigoso demais entrar na cidade pelos portões principais. Ele desembainhou a espada e se moveu com cautela, achando que havia patrulheiros por perto, mas não vi nenhum patrulheiro por perto. As pessoas próximas não estavam realmente em alerta máximo, e presumi que fosse porque não tinham pessoal suficiente para despachar aqui. É óbvio porque ele decidiu visitar essa cidadezinha. Provavelmente ele queria se desculpar comigo me tratando melhor. Ele deve ter ficado preocupado quando viu a comida que eu preparei para ele na noite anterior. Ele só tinha 60 moedas de ouro consigo, mas ainda precisava se abastecer antes de partir para a República. Ele chegou em segurança dentro dos limites da pequena cidade. Uou! Ele começou a olhar ao redor e soltou um suspiro alto, o que foi suficiente para eu deduzir o quanto ele estava nervoso naquele momento. Ele se fundiu com a multidão, fingindo ser um dos aventureiros da cidade. Estou aqui para vender algo. Jen logo se viu em uma loja decadente. O dono se curvou antes de perguntar. O que você está tentando vender? Quanto você pode me dar? Ele tirou o rosário do Benigoa. Esse desgraçado estava tentando vender seu sujeito de devoção. Onde você conseguiu isso? Preciso responder essa pergunta. Não precisa, mas seria mais fácil vender se eu soubesse a fonte. À primeira vista, parece ser do país sagrado democrático. Tenho certeza de que você será bem tratado se levar isso para eles. Na verdade, todo mundo está tentando evitar fazer acordos nos bastidores. Nem sei se posso te pagar o preço certo por isso. Quanto você pode me dar? Deixa eu ver se isso é real ou não. Parece que alguém de status bastante alto era o dono desse rosa. Se você conseguiu isso matando um sumo sacerdote do sagrado país democrático, vai ser difícil para mim vender. Os inquisidores hereges estiveram aqui há poucos dias, então estou curioso se esse item tem algo a ver com isso. Não tem nada a ver com eles, então não se preocupe. Uou! Posso te dar exatamente 340 ouros. Se eu vender pelo preço certo, vou conseguir 1000 ouros, mas é muito difícil vender isso na situação atual. Não estou tentando te enganar, então relaxa.
Estou oferecendo o melhor preço depois de considerar o risco que terei que correr só para vender essa coisa. É tudo que posso oferecer. Então se você não gostar, recomendo ir para outra cidade e vender. A maioria dos caras por aqui são vigaristas, então não vá até eles. Tenho certeza de que você já sabe, mas a República, eu vendo. Realmente? Sim. Af. Sinto que é uma grande perda para você. Você quer algo além de ouro? Quaisquer necessidades básicas, como comida. Não vou perguntar por quê. Espere aqui um pouco. Gen parecia nervoso. Ele estava preocupado que o comerciante, que desapareceu atrás da loja, retornasse com o grupo de busca. Poucas pessoas estavam cientes da situação em andamento, mas nunca se pode ser cauteloso demais. Além disso, fugitivos frequentemente usavam o mercado subterrâneo, então não me surpreenderia saber que o grupo de busca já tinha visitado o mercado algumas vezes ultimamente. Havia a possibilidade de o dono da loja ter denunciado Gen enquanto ele estava nos fundos da loja, mas parecia que o dono era o tipo de comerciante que nunca apunhalaria seu cliente pelas costas. Claro, havia chance de ele estar preocupado com as consequências de trair Gen, já que ele parecia bem assustador. Isso é tudo que posso te dar. Isso já é suficiente. Ah, vá em frente. Não é muito, mas adicionei mais 10 ouros. Então pegue a bolsa. Você não vai contar. Gen assentiu e saiu. Ele passou pela Praça às pressas, então presumi que achava que precisava sair da cidade o quanto antes. No entanto, de repente o vi parar em frente a uma loja de aventureiros. Botas. Havia equipamentos básicos como botas de aventureiro, roupas confortáveis e equipamentos muito melhores do que esse cobertor sujo. Claro, pareciam baratos, mas o equipamento de cenário que estava sendo vendido na loja parecia bem econômico. Também havia itens ranqueados na história. As botas têm efeito antifadiga. Senhor, este é um item raro. Eles esgotam assim que saem. É meio que carente para aventureiros, já que não tem outras características. Mas itens com características semelhantes são ideais para viajantes iniciantes. Esse item do conjunto, eu aceito. É 188 ouro. Gen assentiu e saiu da loja com um sorriso estranho. Era realmente um item raro. Eles estavam se tornando populares atualmente, já que a indústria manufatureira estava no meio de um boom industrial. Apesar disso, as botas ainda eram bem raras. A qualidade geral dos fabricantes ainda era baixa, e havia uma grande diferença entre os que estavam no topo e os que estavam na base. Havia itens sem nenhum efeito, e Gen teve sorte de conseguir aquelas botas com efeito anti-fadiga. Presumi que provavelmente era porque ainda era amanhecer. A maioria dos aventureiros ainda dormia profundamente. Gen saiu da cidade com facilidade. Ele estava preocupado, mas conseguiu o que queria com facilidade. No entanto, eu tinha certeza de que ele sentia que teve sorte. O grupo de busca já havia vasculhado essa cidade nas últimas 2 semanas, mas Gen ainda conseguiu entrar e sair sem grandes problemas. Presumi que fossem os rangers e os inquisidores hereges que trabalhavam em turnos ou que a segurança deles havia afrouxado, já que não encontraram vestígios de Gen ou de mim por aqui. Se tivessem recebido notícias de que eu havia sido visto por aqui, eu tinha certeza de que uma grande parte das forças deles se concentraria em vasculhar essa região. Gen voltou bem rápido. O criminoso trouxe alguns itens para mim se sentir melhor. Talvez fosse porque ele havia obtido necessidades básicas, comida e até botas com efeito anti-fadiga, mas parecia estar se sentindo melhor. Ele avançou e bateu na porta. Senhor Lei Yong. Gen chamou baixinho, mas obviamente não respondi. Senhor Lei Yong. Ele chamou novamente e abriu a porta silenciosamente. Será que ele tinha conferido a louça na mesa barata de madeira? A comida ainda estava quente, pois eu a esquentava ao confirmar que ele ia voltar. Eu tinha certeza de que ele ficou tocado. Esperei por ele até de manhã, então estava tão exausta que acabei adormecendo. Claro, eu não consegui dormir de verdade. Enfim, o ponto era que eu me certificava de que a comida não estivesse fria. Obrigado, disse General. Ele expressou sua gratidão com um murmúrio ao olhar para minha cara tranquilamente adormecida. É. Desculpa, acrescentou o general e ele até criou um clima caloroso, mas seu sorriso de repente virou uma carranca. Senhor Lei Yong. Meu rosto estava coberto de suor. Ouvi um barulho de objetos caindo quando ele me virou. Eu estava quente como uma bola de fogo. Ah ah! Ah ah! Ah ah! Meu rosto estava pálido, e parecia que tinha pego a peste. Ah! Eu gemi sem perceber.
Foi uma aventura divertida, mas difícil demais para meu corpo fraco. Talvez meu estilo de vida nas últimas 2 semanas tenha piorado minha condição. As más condições de vida e o fato de não termos comido nada além de presunto e mingau de porco arruinaram meu corpo. Ou talvez eu tenha ficado um pouco exausta tentando me livrar da água lamacenta da nossa casa. Lei Kyong. Senhor Lei Kyong. Você está bem? Senhor Lei Kyong. Jen perguntou. Agora, eu tinha certeza de que ele estava pensando algo assim. Eu estava tendo um bom dia, mas sabia que era bom demais para ser verdade. Senhor Lei Kyong. Senhor Lei Kyong. Esse desgraçado definitivamente estava pensando nisso. Regressor Instruction capítulo 933. Geração 12. Você está bem? Senhor Lei Kyong. Senhor Lei Kyong. Jen perguntou. Estou bem. Só espere um momento, disse General. Você realmente vai ficar bem em me deixar esperar? E o que eu deveria estar esperando? Você vai me curar? Droga. Por quê? Ele murmurou. Como assim por quê? Como o destino, isso já estava decidido. O final desse conto de fadas é um final ruim. Você realmente achou que isso ia ser uma história de conto de fadas? Meu corpo já era fraco desde o começo, então isso era inevitável. Só aconteceu mais cedo do que tarde, por causa da recente sequência de azar. Estávamos indo bem até agora, mas será que ele realmente achava que nada ia acontecer? Depois da minha reanimação, meu corpo fraco piorou. Minha condição piorou tanto que eu estava tendo dificuldades no meu dia a dia. Eu era o cardeal honorário do Sagrado País Democrático e o santo da luz do continente, então precisava garantir que todos pensassem que eu estava bem. Eu era esse tipo de pessoa, afinal, o tipo de pessoa que não gostava quando os outros se preocupavam comigo. Também não gostava de ver outras pessoas se machucando por minha causa. Eu não queria que o continente e as pessoas ao meu redor sofressem por minha causa. Mais importante, eu não queria me tornar a causa da dor do general apesar de saber que meu corpo não aguentaria. Eu ainda queria um pouco de liberdade. Eu queria ver a beleza do continente com meus próprios olhos. Provavelmente foi por isso que decidi pegar a mão do general, mas ele realmente ousou. Você realmente ousou servir mingau de porco para o santo da luz. Droga. Droga. Jen gritou. E você tem mantido ele trancado em um espaço tão pequeno? Eu não sabia de nada. Jen murmurou. Isso mesmo. Você não sabe de nada. Que diabos? Eu fiz. Se você me fizer chorar, vai chorar lágrimas de sangue. Meu corpo estava extremamente fraco. Eu era como uma folha trêmula que poderia cair da árvore a qualquer momento. Sun Yong e Helena da Guilda Azul e os sumos sacerdotes do país sagrado e democrático cuidavam de mim. Jen e mingau de porco eram basicamente veneno para mim. Demorei muito para esfolar aquele animal e atendei bastante na chuva carregando algo pesado, então seria estranho se eu não tivesse ficado doente. Imagem. Eu era tão frágil que o menor fardo poderia ser fatal para mim. Para piorar, fiquei acordado a noite toda. Queria dar comida quente para ele, então fiquei acordada para garantir que a comida não esfriasse. Normalmente, as pessoas seriam obrigadas a ir dormir sempre que estavam doentes. Então fico me perguntando o que ele pensou sobre o que senti quando decidi esperar ele voltar a noite toda. Tentei aguentar, mas não aguentei mais. Porque o poder sagrado. Jen murmurou incrédulo. Você sabe que esse problema não pode ser resolvido com o poder sagrado, e você nem é padre. Você pode usar poder sagrado, mas isso não significa que tenha poderes de cura como Sun Yong ou Helena. Ah ah. Ah ah. Jen não tinha muitas escolhas. Não, ele não tinha escolha. Provavelmente ele pensava que voltar ao Vaticano era a melhor opção. Como eu esperava, ele mordeu os lábios. Então, ele me carregou nas costas e saiu correndo para a chuva torrencial. Foi uma daquelas situações extremas que normalmente se vê um drama, e eu não ficaria surpreso se houvesse música triste tocando ao fundo. Na verdade, eu já conseguia ouvir. Para onde você vai? Ele nem sabia para onde estava indo ou para onde deveria ir. Ele estava perdido. Senhor General. Murmurei. Jen ficou surpreso e respondeu apressado. E você está acordado? Sim. Senhor General. Eu respondi. Por favor, aguente mais um pouco. Só espere. Durma bem essa noite, e tudo vai acabar quando você acordar, tranquilizou o General. Vamos para a República? Perguntei. Nós estamos. Finalmente. Indo para a República. Depois de esperar tanto tempo? Perguntei. Podemos.
Começar uma nova vida. Podemos conseguir novas identidades. E viver uma nova vida? Perguntei. Imagem. Será que conseguiremos ver um céu diferente todo dia? Perguntei. Eu estava tão concentrado que quase chorei. Eu estava agindo de um jeito realmente desesperado. Então eu finalmente posso ir aos lugares. Você mencionou. Eu finalmente posso viver uma nova vida. Eu disse. Jen ficou quieto. Eu não tinha certeza do que ele estava pensando, mas provavelmente estava pensando em se entregar, já que eu parecia estar em estado crítico. Provavelmente achava que não havia outra forma de resolver a situação atual a não ser se entregar. Sim. Nós estamos indo para a República, respondeu o general. Eu entendo. Foi uma mentira branca que me fez arrepiar. Chegaremos em breve. Então. Aguenta só mais um pouco, Jen me informou. Você nem está correndo na direção da República. Por que está me dizendo isso se está correndo na direção oposta? Se você esperar só mais um pouco, você vai. Você logo vai viver a vida que quer, acrescentou o general. Ele parecia estar segurando as lágrimas com força. Você poderá viver uma vida livre pelo tempo que quiser, disse o general. Você verá um novo céu, vai viver aventuras e ver coisas novas. Você vai poder viajar e conhecer estranhos todos os dias. Você pode aproveitar essa vida e fazer as coisas que sempre quis fazer enquanto ajuda as pessoas. Você não vai mais ficar doente nem sentir dor. Você vai sorrir todo dia. Jen acrescentou. Mentiras. Murmurei. Ah, ah. Ah, ah. Você é mentindo, eu disse. Como ousa tentar enganar o santo da luz? Você está mentindo agora, repeti. Eu sei que você está tentando se entregar. Eu sei. Você está tentando se dedicar ao Vaticano. Você sabe? Eu comecei. Sempre que você mente. Ah, ah. Sua voz meio que treme, e você parece ansioso. Não consigo ver seu rosto, mas tenho certeza que você está ansioso agora. Sua voz também está mais alto que o normal. Suas ações também me dizem que você mentiu. Eu disse a ele. Você é legal, acrescentei. Seu criminoso. E quente, eu disse. Seu nojento. Eu desmaiei. Eu desmaiar de novo? Perguntei. Eu estava tão fora de mim que minha condição atual era desconhecida até para mim. Eu não conseguia dizer se estava acordado ou sonhando. Minha cabeça também parecia estar pegando fogo. Eu estava enjoado e meus olhos doíam. Era como se meu corpo inteiro estivesse morrendo. Falei bobagens como se estivesse no meio de um sonho. Eu estava fora de mim, mas sabia o que queria. Era a única coisa que eu queria. Eu não precisava de mais nada. Por favor. Ir para a República, pedi. Quero ir para a República. Quero ir para lá. E embarcar em novas aventuras. Com você. Eu disse. Desculpe, Sr. Lake Leone, disse General. Não volte ao país democrático, implorei. Eu estou. Desculpa, repetiu o general. Por favor. Eu imploro. Eu não quero voltar. Eu não sou. Quero. Parei. Desculpe, Sr. Lake Leone. E Jen fez uma pausa. Eu não vou ficar feliz, eu disse a ele. Mesmo que eu consiga me reerguer, não vou ficar feliz. Tenho certeza. Vou ficar infeliz. Se voltarmos, vou guardar ressentimento de você, Sr. Jen, ameacei. Mesmo que eu me recupere dessa doença, tenho certeza. Vou me arrepender. Eu preferiria. Só acabe com isso. Quero viver mais como um ser humano. Vivo uma vida de liberdade, mesmo que isso signifique morte certa. Quero morrer fazendo as coisas que quero fazer, expliquei. O roteiro sobre como minha vida ia acabar logo foi como um raio do nada, mas não parecia fora do lugar. Eu tinha um bom motivo, e também não estava mentindo para ele. Tenho certeza que você consegue, Amy, mas agora não é um bom momento, disse General. Não, tenho certeza que não terei essa chance de novo, neguei. Ah, 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 por favor, não volte. Em meu pedido final, implorei. Jen fechou os olhos com força e olhou para mim. Ele parecia que não podia recusar meu pedido. A chuva forte escondia as lágrimas que escorriam por suas bochechas. Ele acelerou o passo enquanto seus gritos eram silenciados pela chuva. Por que esse homem nasceu com esse tipo de destino? Por que eu, o santo da luz, não posso aproveitar as coisas que mereço aproveitar? Por que o mundo está nos tratando de forma tão dura? Por que Benigoa me deu um julgamento tão severo? Oh Benigoa! Jen disse,
mas parecia estar ressentindo e amaldiçoando ela, em vez de elogiá-la. Não. Guardo ressentimento dela, eu disse. Não é culpa dela, acrescentei. Lutei para mover meu corpo doente para colocar um rosado na mão dele, pois percebi que o rosário no pescoço não estava em lugar nenhum. Ele tremia de surpresa, mas apertou o aperto ao redor dela. Eu quero viver normalmente. Durante meus momentos finais, quero fazer o que sempre quis fazer, disse. Quero ver cada cenário do continente. Tem a oferecer, acrescentei. Quero aproveitar aventuras com você, eu disse. E foi então que Jen parou abruptamente. Elk. Pelo menos. Parei. Jen ficou paralisado, como se tivesse se tornado uma estátua. Eu quero viver a vida que quero viver. Nem que por um momento. Elk. Chorei. Minha atuação foi tão incrível que até consegui me surpreender. Eu estava tão imerso que lágrimas caíram como uma cachoeira dos meus olhos. Elk. KGH. No fim, eu fiquei parada. Jen não conseguia seguir em frente. Como ele pôde ir em direção ao Vaticano ouvindo palavras que eu nunca tinha contado a ninguém ou que não conseguia expressar em voz alta? Eu não conseguia ver o rosto dele, mas ele definitivamente estava sofrendo. Ele não fazia ideia do que fazer, então começou a pensar em muitas coisas e ponderou qual seria a melhor escolha para mim. Eu não quero. Volte para a gaiola de passarinho. Murmurei. Obviamente, eu queria voltar. Queria voltar para a gaiola aconchegante e quente o quanto antes. Queria tomar um café para começar o dia e terminar com uma xícara de vinho. Eu queria aproveitar um banho de descanso com uma bebida gelada na mão, mas queria fazer Jen chorar um pouco mais. Eu queria vê-lo sofrendo e desesperando. Fiquei aliviado ao vê-lo em um dilema. Não importava mesmo se voltássemos agora. Mas eu definitivamente poderia convencê-lo a ficar comigo por mais 3 dias. Por favor, eu implorei. Comandante, venha me salvar, estamos indo para a República agora. Ouvi a notícia sobre o seu novo projeto. Se você me ajudar com isso, eu te dou um orçamento maior. Quero que você traga muitas tropas e garanta que elas possam transmitir uma aura intimidadora. Fui sequestrada. Você ouviu, né? Estou tendo dificuldades agora. Confio que você estará de prontidão, tá? Aliás, não estou pedindo um favor porque seu projeto está em jogo aqui. Confio que você sabe o que fazer. Eu realmente preciso vê-lo lutando para se sentir satisfeito. Merda. Lake Leone, seu desgraçado. Merda. Seu nojento. Regressor Instruction capítulo 934. Gen. 13. Cheguei à cidade, comandante. Eu disse que estou aqui. O que você está planejando? Por que você ainda não disse nada? Para sua informação, estou hospedado na estalagem do Emil. O café da manhã aqui não é tão ruim, mas o quarto não é tão bom. Ah! Eu não sabia que esse tipo de cidade existia. Tem um clima agradável, e o mercado negro também parece útil. Mercados negros devem ser bem comuns na República. Estou sozinho, então é bem chato. Você recebeu o documento oficial que o Comitê de Gestão de Proteção Continental enviou para você, certo? Você está escondendo isso do Nunsung, né? Se você não esconder, ele vai causar um grande alarde. Eles têm focado na Federação, e acho que é porque há alguns boatos de que fui visto por lá. Graças a isso, consegui trabalhar confortavelmente aqui, e também tenho andado sozinha. Vai ficar mais complicado se você não vier aqui, comandante. Eles podem começar a notificar o público porque não há progresso na busca. O Vaticano está em estado de emergência total, e o continente vai cair novamente no caos. Tenho certeza que você não quer que isso aconteça, certo? Você trabalhou tanto se preparando para esse seu projeto. Você realmente quer uma variável para estragar isso? Se você não cuidar disso, como você vai concluir seu projeto? Comandante Jin, como posso deixar o continente para você? Quando você nem consegue lidar com uma tarefa fácil como essa. Estou errado. Se você está fazendo isso por causa da Ginoona, eu vou me machucar. Você precisa saber quem é o gerente de fato. Tecnicamente, sou eu. Você sabe disso, né? Certo? Você não me xingou agora há pouco, né? Eu sou o chefe. Eu sou seu chefe. Ei, comandante Jin. Você realmente acha que estou brincando? É isso que você pensa? Você não consegue ouvir o que estou dizendo. Droga. Isso mesmo. Maldito seja,
Lei Kyong. Você não precisa me importunar, já que eu tenho cuidado disso. Se você não tivesse me mandado cuidar daquele musculado, eu já estaria na cidade. Você quer dizer um Sung? Ele está indo bem, né? Estou dizendo para não me envolver em coisas ridículas assim. Tenho meus próprios negócios para resolver. E ver aquele não faz parte disso. Estagiários normalmente são responsáveis por coisas diversas. Seu nojento. Por que eu? Droga. Você quer desistir? Eu sei que você não quer. Você pode desistir se quiser. Temos muita mão de obra. Imagem. Besteira. Ele percebeu. Na verdade, temos muita mão de obra. Mas por que você está ficando estressado com coisas assim? Me sinto mal por te oferecer essa vaga. Você disse que tinha muita coisa para lidar. E agora você também tem que trabalhar no projeto continental. Então eu só me senti mal. Sinto que estou te sobrecarregando muito. Talvez superestimei suas capacidades. Me avise se tiver muita coisa para lidar. Ele deve estar louco. Seu orgulho provavelmente também atrapalhava. Provavelmente ele sentiu vergonha de si mesmo, pois queria me dizer que definitivamente me derrubaria, mas simplesmente não conseguia dizer isso. Pelo temperamento dele, eu tinha certeza de que ele queria parar agora. Mas como ele podia desistir tão facilmente se já tinha provado o que era? A capacidade de administrar o continente e fazer qualquer projeto que quisesse provavelmente era como uma fruta doce que não podia ser trocada por mais nada. Isso era especialmente verdadeiro para pessoas como nós. Pense no seu projeto sendo destruído enquanto você trabalha tanto nele. Tenho certeza de que vai parecer que tudo foi em vão. Comandante. Fui meio duro. Vou providenciar um generoso fundo de pesquisa para você, então tenha cuidado no caminho até aqui. Ele está realmente bravo. É melhor você cumprir sua promessa. Eu tinha certeza de que ele não queria desistir do fundo de pesquisa. Quando ouvi a resposta dele, comecei a me mover imediatamente. Era hora de agir. Senhor Gen, chamei. Senhor General. É hora de acordar, eu disse. Ah, parece que. Acordei tarde. Desculpa, disse General. Está tudo bem. Você trabalhou duro ontem à noite? Eu preparei o almoço para você, então coma durante seu intervalo, ofereci. Ah, você não precisava fazer isso, Sr. Lei Kyong, disse General. Eu gostaria de ir com você, mas está difícil para mim me mexer agora. Isso é o mínimo que posso fazer quando você está lá fora nos dando dinheiro. Você não concorda? Perguntei. Mas não se preocupe tanto, eu disse a ele. Sei como está sua perna. Gen perguntou. É meio difícil mover, mas eu consigo andar, como você pode ver. Tenho certeza de que vou me sentir melhor quando tivermos nossas novas identidades, respondi. Teríamos evitado esse sofrimento se você tivesse trazido mais moedas de ouro com você. Você realmente achou que criar uma nova identidade seria fácil com apenas 60 moedas de ouro e vendendo seu rosário? Gen me encarou como se eu fosse patético. Eu estava bem, mas não conseguia me mover direito por causa de um incidente recente. Eu mancava e não conseguia mexer os braços direito. Eu não conseguia enxergar por um dos meus olhos e frequentemente vomitava o que comia. Eu não conseguia mais comer mingau de porco. Meu corpo estava tão destruído que eu não conseguia mais levar uma vida normal. Claro, isso não importava para mim, já que eu era uma pessoa determinada. Era do meu jeito fazer o meu melhor para viver uma vida energética apesar das dificuldades. Sorri e abri a porta, deixando o sol escaldante entrar no quarto. O cardeal honorário estava desesperado por liberdade, então recebi o vento quente e a luz do sol com meu corpo. O tempo está bom hoje, eu disse. Você está certo. Realmente parece bonito. Senhor Lei Kyong, chamou o general a um momento, disse. Você pretende sair hoje também? Gen perguntou. Sim. Preciso fazer compras, respondi. Vou tomar um café e relaxar um pouco. Eu te disse. Você não precisava fazer isso. Ele murmurou. Precisamos economizar para conseguir o dinheiro que precisamos rápido. Além disso, porque eu preciso da sua permissão para cada coisinha que eu faço. Você lembra o que aconteceu da última vez, né? Se você não me apoia, quem vai me apoiar? Você precisa tomar cuidado, Gen avisou. Sim, eu sei. Nada aconteceu da última vez também, eu disse a ele. Parece que a atenção do Vaticano está na Federação, mas este lugar também não é seguro.
É possível que alguém tenha nos observado, e também precisamos considerar a possibilidade de alguém estar nos rastreando. Você tem que me prometer que só irá aos lugares que te falei e seguirá o caminho que planejei para você. Se você for para outros lugares, só vou passar no mercado. Interrompi. O Gen suspirou enquanto vestia seu equipamento. Era óbvio o que ele pensava enquanto olhava para seus pertences, que de repente ficaram brilhantemente limpos durante a noite. Ele estava se sentindo culpado. Quanto mais eu fazia coisas por ele, mais culpado ele ficava. Provavelmente ele queria me dizer que eu não precisava fazer isso, mas não conseguiu dizer isso e simplesmente ficou em silêncio, mergulhando no atoleiro de tristeza e afeto por mim. Ele chorou ao me ver mancando e me movendo com dificuldade. Ele tentava segurar as lágrimas e se virou para pegar seu equipamento, garantindo que eu não o visse chorando. Por algum motivo, ele parecia miserável aos meus olhos. Eu volto, disse General, te vejo depois, eu disse. No entanto, fiquei muito feliz em ouvi-lo chorar. Voltarei assim que puder hoje, disse General. Ok. Além disso, Gen fez uma pausa. Sim. Sempre sou grata, continuou o general. Deveria ser eu quem deveria te contar isso, eu disse a ele. Obrigado. Muito. Muito. Muito, disse General. Se cuidem aí fora, eu disse. Pare de falar e vá embora. Quero aproveitar meu tempo livre. Gen ficou parado na porta por um tempo antes de sair. Enrolei o cobertor lavado em mim e saí também. Eu tinha lavado o cobertor e secado ao sol, mas ainda estava sujo. Infelizmente, não tive escolha a não ser fazer isso se quisesse esconder minha identidade. Gen estava certo. Ainda estávamos em uma situação perigosa. Coloquei o cobertor sobre minha cabeça. Vamos tomar um café. Eu estava limpando os equipamentos dele esta manhã e passei a parte final preparando o almoço dele, então estava bem cansada. Eu precisava de uma pausa. Comecei a me afastar. Essa cidade tinha uma atmosfera bem interessante. Como havia um mercado negro aqui, achei que seria subdesenvolvido ou perigoso, mas não foi o caso. Os aventureiros frequentavam esse lugar para comprar e vender itens que não podiam comprar ou vender por meios comuns. Não era tão luxuoso quanto os mercados negros construídos ao ar livre, mas era animado. Seria seguro dizer que a República reconheceu indiretamente sua existência. Eu tinha certeza de que eles estavam ganhando muito dinheiro e, ironicamente, eram bem transparentes. Vou perguntar para Jin Cheong depois. Claro, a cidade também tinha os típicos e clichês mercados negros. Gen frequentava esses lugares para aceitar pedidos ou se livrar de itens, mas isso não era da minha conta. Passei no mercado e comprei comida que íamos comer pelos próximos 4 dias. Encontrei um café. Comecei a caminhar em direção ao café. É a Guilda Azul, alguém disse, e eu imediatamente me encolhi em resposta. O quê? Eles não deveriam estar aqui. Eles deveriam estar na Federação agora. Eles não impediram Lian e Shang Yeol de virem aqui? Fiquei em silêncio para ouvir escondidas. Quem? Não vejo rostos familiares. Eles são membros da Guilda Azul do ramo da República da Guilda Azul. Assenti com isso. Tinha certeza de que eles haviam decidido aceitar novos membros da guilda, pois eu os coloquei encarregados de estabelecer um ramo na República. Eles podem ser aventureiros temporários ou estagiários. Ainda assim, parecia que Kim Sung estava fazendo seu trabalho direito. Considerei a possibilidade de Jin Cheong cuidar da maioria das tarefas, mas Kim Sung conseguiu um resultado muito bom. Eu estava feliz. Eu poderia começar um novo negócio e entrar em masmorras até lá. Para onde eles foram? Hã? Fiquei curioso sobre as estatísticas e a natureza dos novos membros da guilda. Não precisava evitá-los, pois eles não me conheciam, mas enrolei o cobertor ainda mais apertado. Consigo ver o selo da Guilda Azul daqui, murmurei. Ali. Ouvi dizer que eles são um grupo promissor de aventureiros que passaram mais rápido da masmorra tutorial entre esse grupo de novatos. Parece que eles acabaram entrando para a Guilda Azul. Ouvi dizer que prometeram um salário bem alto. Estou com inveja. Eles acabaram de chegar aqui, mas já vivem em um leito de rosas. As guildas da República não fizeram uma oferta a eles. Eles tinham medo de que as pessoas espalhassem boatos, pois o mestre da Guilda Azul anunciou que ele mesmo os escolheu. Tenho certeza de que eles entraram por dinheiro, poder e força. Tenho certeza de que nenhuma guilda na República pode oferecer metade dos benefícios que a Guilda Azul está oferecendo agora. É verdade. Essa história soava familiar. Talvez eu devesse ter prestado atenção neles. Honestamente, não importava,
Mas era interessante. Eu não tinha certeza se Kim Il-sung realmente os escolheu ou não, mas eles eram membros da Guilda Azul. Em outras palavras, inevitavelmente nos encontraríamos depois. Claro, eles tinham acabado de terminar o tutorial, então levaria um tempo para se tornarem membros oficiais da guilda, mas se fossem habilidosos, tudo ficaria bem, mesmo que eu desse apoio especial de fora. Olhei ao redor e esbarrei em alguém. Cambaleei para trás. Talvez fosse porque eu estava agindo como se estivesse mancando, mas imediatamente perdi o equilíbrio e rolei no chão. Olhei para trás e vi alguém com o selo da Guilda Azul no peito. Que diabos há de errado com esse mendigo? Disseram. O quê? Tem um mendigo na estrada. O que você acabou de dizer? Regressor Instruction capítulo 935. Gen. 14. Ilustração. Que azar. Ah! Acabei de comprar esse equipamento. Droga! Resmungou o homem. Pode simplesmente limpar tudo, seu desgraçado. Você é ridículo, e parece muito jovem para me dizer isso. Ei, levanta, disse o homem. Eu disse para levantar. Nossa! As pessoas estão olhando. Tanto faz. O homem resmungou. Só dê um pouco de ouro para ele. As coisas vão ficar difíceis para nós se você não fizer, sugeriu uma mulher. Você deveria considerar onde os outros estão também. Por quanto tempo mais você vai agir como se ainda estivesse na masmorra tutorial? Um homem mais velho interveio. Mas aquele mendigo bloqueou meu caminho, Jung. Nem esbarrei nele com tanta força, mas ele caiu no chão. Ele é obviamente um golpista. Você não acha as ações dele nojentas? Só consigo ignorar isso tantas vezes. Se você está com pouco ouro, não pense em enganar as pessoas e arrume um emprego, seu sem-teto. Poxa! O homem resmungou. Pare. Não complique mais. Você precisa tomar cuidado para não se envolver em situações ridículas como essa. O mestre da guilda parecia estar de mau humor ultimamente. Se acontecer alguma coisa, não sei o que vamos fazer desde quando Kim Il-sung é seu mestre de guilda. Ele é meu mestre da guilda. Espera. É tão lamentável. Quanto você precisa? Perguntou um homem. Eu tenho muito dinheiro, seus tolos. Seus salários são pagos do meu próprio bolso. O que está acontecendo? Não tenho certeza. Acho que houve uma briga. A Guilda Azul. Sério? As pessoas próximas começaram a murmurar. Eu tinha que evitar a tensão a todo custo, mas isso estava além do meu controle. A situação também era tão absurda que eu não fazia ideia do que dizer. Os novos membros da Guilda Azul eram compostos por 2 homens e 2 mulheres. Verifiquei as estatísticas deles usando o olho da mente e assenti. O potencial e o crescimento deles não eram parecidos com os de novos aventureiros que acabaram de concluir o tutorial. Vale o investimento só pelos atributos. Eles não eram sobre-humanos como Jungai ou Kim Il-sung, mas tinham um potencial melhor que Ankimo ou Lei Shang-Ryol. Se não fosse por esse incidente, eu teria tentado treiná-los porque eles sabiam seu valor melhor do que qualquer um. Sim, provavelmente acham que conseguiram tudo. A Guilda Azul não era mais uma guilda moribunda, como quando acabávamos de entrar nela. A Guilda Azul era a melhor guilda de todo o continente, e tinha uma enorme influência em outros reinos e regiões, não apenas em Sacred e Democratic Country. Mesmo que acabassem se tornando membros de baixo nível da guilda, ninguém podia se dar ao luxo de ignorá-los por serem membros da Guilda Azul. Até mesmo o novato recente, Belier, já teve uma influência enorme. Se minhas memórias estavam errando, ela foi recentemente convidada para um encontro social que pessoas comuns nem sonhariam em participar. Obviamente, a guilda não gostava desse tipo de encontro social ridículo, mas participar deles dependia da pessoa. Esses tolos. Eles parecem estar gostando. Pareciam ter percebido que eram um dos privilegiados, e agiam como se levassem uma vida diferente da das pessoas comuns. Pareciam ter gostado de gastar a grande quantia de dinheiro que haviam ganho, pois estavam muito bem com seus equipamentos. Eles também deviam ter comido algo bom, pois pareciam muito felizes. Eles também estavam cheios de confiança. Eles já tinham vivido vidas comuns antes de serem convocados para cá, então provavelmente pareciam protagonistas de uma história. Eu tinha certeza que o mundo havia se tornado inexplicavelmente belo aos olhos deles. Kim Il-sung. Você não fez um teste de personalidade neles? Obviamente, eles ficaram desconfortáveis com a atenção. O esperto exibiu um sorriso profissional e perguntou: O senhor está bem? O quê? Senhor? Parece que cometemos um grande erro. Natalia.
Pode verificar se ele está machucado em algum lugar? Ele pediu. Ok. O senhor pode se levantar? Ele perguntou. Não acho que ele esteja ferido. Ele realmente parece precisar descansar um pouco porque parece estar em péssimo estado, informou Natalia. Pelo menos ele é perspicaz. No entanto, o olhar dele para mim era frio. Sim, tenho certeza que é irritante lidar com uma pessoa sem teto quando você é um aventureiro privilegiado. Imagem. Se não fosse pelas pessoas ao nosso redor, ele teria me ignorado e seguido seu caminho. Ele poderia até ter me assediado. O mínimo que ele faria era cuspir em mim. E você está bem? Perguntou um homem. Estou certo, Jung. Aquele desgraçado precisa de ouro. Ofereci levá-lo ao hospital, mas ele recusou, reclamou outro homem. Pare. Isso é tudo que tenho comigo agora. Deve ser suficiente para receber tratamento, então use com sabedoria e fique de olho para onde vai da próxima vez, ele avisou. Todos, ouçam como esse está falando. Obviamente, as pessoas não podiam ouvi-lo, e tudo o que viram foi uma cena comovente dele me dando um dinheiro. Fiquei aliviado que ele fosse perspicaz o suficiente para saber que havia pessoas olhando para eles. A Guilda Azul tinha uma imagem a manter. Na verdade, isso não era importante agora. Considere-se sortudo, comentou. Eu disse para você parar. Vamos agora. Desculpe novamente pelo incômodo, disse o homem. Depois de me ajudar a levantar, eles desapareceram na multidão, e percebi que as pessoas me olhavam com inveja. Quando abri a bolsa, vi algumas dezenas de moedas dentro dela. Para mim, era uma quantia pequena, mas era muito dinheiro para mim agora. Notei algumas pessoas demonstrando olhares gananciosos ao ver aquilo. Eu era apenas uma pessoa sem teto, afinal, então eles definitivamente achavam que eu era um alvo fácil. Tudo bem, tudo bem. Então você me vê como um vigarista? Comandante. Ei, comandante Jin. Cheong-jeong. Você consegue me ouvir? Ei. Droga. O que você quer? Você ouviu falar de como a filial da República da Guilda Azul recrutou recentemente novos membros para suas fileiras? Quem os recrutou? Foi Yun-sung? Então você já os conheceu. Será que Yun-sung realmente escolheu eles? Você escolheu, certo? Nós dois aprovamos eles, então recrutamos. Aquele cabeça dura decidiu pedir meu conselho, e eu dei a ele o conselho que ele queria ouvir. O que exatamente ele queria ouvir? Resultados rápidos. Ele queria obter resultados o mais rápido possível. Não eram educados e úteis. Eles também são bem talentosos. Mais importante ainda, sua taxa de crescimento é bastante alta. Eles já estão causando um burburinho, então a República tem uma boa impressão deles. Na verdade, eles já limparam uma masmorra. E a personalidade deles? Eu te disse que eles são bem educados. Sim, mas só para você e Kim Sung. Quer dizer, quem não se curvaria diante da força absoluta? Eu tinha certeza de que até pessoas com problemas de controle de raiva agiriam dóceis diante de seus superiores. Eles só estavam fingindo ser legais. Como alguém poderia comer uma fruta aleatória antes de se sem checar primeiro se ela era comestível? Você fez uma checagem de antecedentes deles? O que havia para investigar quando eles acabaram de sair da masmorra tutorial? Eles nem sequer receberam um assento oficial. Eles são apenas membros temporários da guilda da filial da República da Guilda Azul. Como você. Foi uma piada ruim, então esquece. Não se machuque com isso nem fique chateado. Afinal, por que você trouxe eles aqui? Isso é importante. Eles estão aqui para aproveitar a tão esperada pausa. Eles podem estar comemorando seu sucesso na invasão de masmorras agora. Quem diabos gosta de uma pausa no mercado negro? Bem, eu sei que você sabe. Você até entrou escondido no mercado negro como um rato para comprar uma empregada por 2 milhões de ouro. Você disse que pode ler as pessoas, mas acabou escolhendo pessoas que são exatamente como você. Kim Sung não escolheu eles, certo? Seu desgraçado. Eu sei que você deu falsas esperanças a ele, seu tolo. Não sei do que você está bravo, e não sei por que está descontando isso em mim. Então você vai deixar Kim Sung fazer o que quiser? Tenho certeza que o ramo da República da Guilda Azul também é benéfico para você. Você não pode se esforçar mais. Não sou alguém em quem você pode descontar sua raiva. Conheça seus limites. E se eu não fizer? Minha paciência tem um limite. E o que você vai fazer depois de ultrapassar esse limite? Você vai pedir demissão? Ei, estagiário Jin.
Se não quiser fazer isso, então vá embora, droga, seu desgraçado. O que diabos eu fiz com você? Tudo o que eu fiz foi cumprir as coisas que você me pediu. Passei um tempo com aquele cabeça dura. Eu ajudava com as tarefas dele, e até me tornei como um papagaio só para fazê-lo entender certas coisas que ele estava tendo dificuldade para entender por algum motivo. Eu não queria fazer nenhuma dessas coisas, droga. Não quero ouvir suas críticas nem me envolver com você. Droga. Droga. Leia Keone, seu nojento. Não me importo com o ramo da República da Guilda Azul ou algo assim. Não quero passar mais um segundo com esse idiota. E o fato de você estar sendo rude na minha frente é simplesmente... Espera. Fiquei nervoso. Peço desculpas. Eu realmente entendo a frustração dele, droga. Yun-sung tem um talento para deixar as pessoas frustradas. Eu tinha esquecido disso e descontei minha raiva no comandante Jin. Ele também devia estar passando por um momento difícil. Eu estava sendo egoísta aqui. Já me sinto frustrado só de pensar em ensinar Yun-sung a fazer certas coisas. Então como os outros não se sentiriam frustrados com isso? Está tudo bem. Eu entendo completamente como você se sente, mas não vou pegar leve com você da próxima vez. É melhor você controlar esse seu temperamento. Além disso, estou ocupado agora. Tem um lugar onde preciso estar. Até mais. Para onde você vai? Eu vou ganhar dinheiro. Tínhamos uns soltos. Eu precisava mostrar a eles o quão violenta e dura a sociedade podia ser. Além disso, eu também poderia encontrar o criminoso de quem eu estava cuidando esses dias. Fiquei distraído por um momento, mas imediatamente agi. Levantei-me e usei meu telescópio para encontrá-los. Eu não tinha certeza se eles estavam gostando da atenção ou procurando um restaurante para comer, mas ainda estavam perto da praça. Voltei a agir como se estivesse mancando e me enrolei no meu cobertor sujo. Não faça nada tolo. O membro mais velho avisou. Eu sei, respondeu o outro homem. Pense bem no significado do selo da guilda que temos no peito. Pense bem no que isso significa para nós. Não somos iguais a eles, disse o homem. Devemos perdoá-los e ser generosos. Esse é o privilégio daqueles que se destacam acima dos outros. E esse é o mundo em que devemos viver a partir de agora. Temos que nos preocupar com a forma como os outros nos veem e ser modestos mesmo nas menores e insignificantes situações. Estamos em outro nível. Com grande poder vem uma grande responsabilidade. Comparado às coisas que vamos aproveitar no futuro. Essas coisas não são tão difíceis de suportar, explicou o membro mais velho. Não é que eu não entenda como você se sente, mas... O homem parou. Esperei por eles em um beco e apareci quando chegaram perto o suficiente. Ah! Eu gritei. Você está. O mendigo. De antes, disse o homem mais velho. Parecia que eu parecia muito fraco aos olhos deles. Por quê? Esse desgraçado. Disse o homem. Aí. Eu gemi. O jeito que eu rolava no chão me fazia parecer que tinha sido atropelado por um caminhão de 8 toneladas. Ah! Aí. Eu gemi. O que é esse mendigo fazendo agora? Questionou o homem. Regressor Instruction capítulo 936. Gen 15. Você. Desgraçado, disse o homem. Todos, olhem para aqui. Eu gemi. Seu desgraçado. Agora há pouco, você. Gritou um homem. Eu gemi. Prepare. Gritou o homem mais velho. Ele quase me acertou. O impaciente imediatamente levantou a mão, e parecia pensar que eu vi eles como sacos de dinheiro ambulantes porque ele tremia de raiva. Agora, eu definitivamente parecia um vigarista. Eu definitivamente parecia um vigarista agora. Eu parecia alguém que ultrapassava os limites e queria tirar o máximo de dinheiro possível dessas pessoas. Eu parecia descuidado, mas sabia o que estava fazendo. Eles estavam no período de pré-treinamento, e causar problemas os colocaria em desvantagem. Eles sabiam disso melhor do que qualquer um. No entanto, eu sabia que o coração mole, Kim Sung, não iria intimidá-los nem pressioná-los de forma alguma. Ele nem é do Sung agora, então ele é muito gentil agora. Ele é tão inocente. Se já tivessem conhecido Jin Cheong antes, certamente tinham uma ideia de como as coisas eram ali, já que Jin Cheong era muito sensível quando se tratava de incidentes e notícias que os muitos veículos de mídia estavam divulgando. Eu não sabia exatamente como era o ramo da República, mas acredito que havia alguma ordem por aqui.
O fato de estarem sendo cautelosos perto de um mendigo significava que estavam dolorosamente cientes de que um erro poderia acabar com sua carreira. Claro, isso poderia ser só um exagero, e eles poderiam receber apenas alguns avisos. Infelizmente, eles estavam em uma cidade famosa pelo mercado negro. Embora eu não faça ideia do porquê eles estão aqui e se deveriam aproveitar o intervalo. Eles não estavam ali para fazer trabalho beneficente. Era possível que eles tenham vindo aqui sem saber de nada, mas era tudo uma questão de perspectiva. Tenho certeza de que Yansung adoraria se os novos membros da guilda causassem problemas aqui, de todos os lugares. Kim Il-sung era gentil com eles, mas era do tipo que eu sabia separar a vida pública da vida privada. Como eu esperava, o homem mais velho olhou ao redor. Cada vez mais pessoas se reuniam ao nosso redor, e a cena o fez morder os lábios. Isso mesmo. Vocês mexeram com a pessoa errada. A pessoa mais assustadora que existe é alguém que não tem nada a perder. Jung, esse desgraçado. Seu desgraçado. Você faz ideia do que está fazendo agora? O homem mais velho perguntou após lançar um feitiço de isolamento acústico ao nosso redor. Ele imediatamente ficou bravo e soltou o homem para me ameaçar, mas não foi o suficiente para me fazer ajoelhar. Claro que sei. Seu psicótico desgraçado. Nós estamos, eu sei, interrompi. O quê? Vocês são membros da Guilda Azul. Os novos membros do ramo da República, certo? Perguntei. Se eu sei disso ou não, não importa. Quero que vocês saibam que vocês estão numa situação ruim agora. Como eu ousa perseguir os fracos da sociedade como grupo? Você até tentou me bater, então tenho certeza que as coisas vão piorar, eu disse a eles. Do que diabos você está falando? O homem perguntou. O público fica do lado dos fracos, eu disse. O homem olhou ao redor, e as pessoas ao redor observavam. Ele apenas olhou para eles, mas eu percebi que ele sabia o que estava acontecendo. O homem de temperamento irritado cometeu um erro ao levantar a mão para mim. Violência era uma má ideia, e deve-se amenizar a situação conversando antes de recorrer à violência. Parece que você está numa situação injusta. Você pode explicar, eu disse. Tudo o que ela precisava fazer era abrir um tribunal popular. Ele podia dizer que não era culpa dele e que era culpa minha. Ele também podia dizer que eu estava tentando enganá-los ao me machucar diante deles. Ele também podia gritar e me culpar para conseguir o apoio de todos, mas eu tinha certeza de que algo assim não aconteceria. Afinal, havia testemunhas da nossa briga mais cedo, e eu também havia preparado um contra-argumento. Se você vai abrir um tribunal popular e lógico, eu aceito isso de braços abertos. Você também pode me denunciar, sugeri. Afinal, sou eu quem está causando o problema. Vou contratar um advogado financiado pelo Estado, disse a eles. Obviamente não tive tempo para isso, mas precisava mostrar coragem. Eles estão em maior desvantagem do que o ponto. O julgamento seria longo, e seria uma luta longa. Se fossem membros oficiais da guilda, os advogados da guilda os defenderiam, mas a filial da República da Blue Guild era administrada por Kim Il-sung sozinho, então era impossível. Honestamente, levar um incidente tão trivial para a justiça era algo absurdo. O processo seria extremamente longo, e a mídia obviamente entraria para cobrir o drama sem precedentes. Eu tinha certeza de que a imprensa publicaria artigos com títulos do tipo: novos membros da guilda da filial da República da Guilda Azul envolvidos em violência, ou líderes da sociedade pisando os desfavorecidos. Eles também poderiam perguntar: por que eles estão nessa cidade? Murmurei. Mesmo que de alguma forma vencessem, o povo sempre os consideraria violentos, mas se acabassem perdendo. Se você está tão confiante, pode ir. Não tenho nada a perder. Vocês são os que têm muito a perder, eu disse. Maluco, o homem xingou. Exatamente. Vocês mexeram com o maluco errado. Se você não pretende levar isso ao tribunal, que tal voltarmos ao ponto? E me mostrar misericórdia? Eu sugeri. Abaixei a cabeça e enxuguei as lágrimas. Um dos membros da guilda atrás deles franziu a testa como se estivesse assistindo a um maluco, e eles estavam certos. Infelizmente, ainda não tinham percebido que suas ações e palavras estavam em conflito. Jung. Você é mesmo. Entre alguém que tinha tudo a perder e alguém que não podia perder nada, o primeiro obviamente tinha uma enorme vantagem sobre o segundo. Não ouse aparecer na minha frente de novo, seu desgraçado, avisou o homem mais velho. Se você me pagar o suficiente, eu desapareço silenciosamente. Não seja mão de vaca como antes, e me dê uma boa quantia.
Seja generoso. Ei, eu disse a ele. O homem mais velho tirou sua bolsa. Parecia que ele havia ganho muito dinheiro, pois gastava como se nada fosse. Você está sério? Silêncio. O homem mais velho interrompeu seu companheiro de grupo. Ele me ajudou a levantar silenciosamente. Ele parecia preocupado com o que as pessoas pensavam deles, porque fingiu estar preocupado comigo enquanto me entregava uma bolsa de ouro pesada. Eles ainda são novatos. Eu não fazia ideia de que ele cederia tão facilmente. Achei que eles realmente iam abrir um tribunal popular. O que os fazia agir com tanta cautela? O comandante Jin é tão assustador assim? Ele deve ser muito mais rígido do que eu pensava. Vá embora, disse o homem mais velho. Obrigado, senhor, disse. Esta é a última vez que vou te perdoar. Não apareça na minha frente de novo. Se você fizer, farei o que for preciso para... Sim, sim. Tenha um bom dia, interrompi. Antes de ir, o homem de temperamento explosivo ali deveria aprender a controlar o temperamento. Esse é um conselho sincero da minha parte, disse a eles. Mesmo que eu aparecesse diante deles, tinha certeza de que eles não poderiam fazer nada contra mim, pois não seria tão fácil para eles se aproveitarem da autoridade como membros da Guilda Azul. Eles não poderiam fazer nada além de avisar o mestre da guilda ou consultar os funcionários da guilda sobre isso. Na verdade, eu tinha certeza de que eles nem tinham funcionários suficientes na filial da República. Eu tinha certeza de que eles simplesmente receberam esses selos antes de serem instruídos a fazer uma pausa. Estou curioso para saber se aqueles estão aprontando algo, mas posso conferir isso depois porque vamos sair hoje à noite. Certo, Sr. Gen. Bem-vindo de volta, Sr. General. Você realmente voltou cedo hoje, cumprimentei. Eu te disse que iria, disse General, e eu só me sinto mal. Não pensei que você voltaria tão cedo. Então não preparei comida. E que tal sairmos para comer? Eu sugeri. Se você se sentir desconfortável em fazer isso, acho que tudo bem fazer isso de vez em quando, respondeu o general. Vou te levar até o restaurante. Já fiz as reservas. Você sabe que dia é hoje? Perguntei. O quê? Eu também não sei, cara. Então não faça essa cara. Sim. Claro que sei, disse o general. Outra mentira branca. Hoje é um dia muito especial para mim, eu disse a ele. Ele nem se deu ao trabalho de me perguntar. Parecia que ele decidiu que era melhor ficar quieto do que virar um com uma memória. Eu tinha certeza de que ele estava pensando muito sobre isso, mas ele não conseguia encontrar uma resposta, já que aquele dia era apenas um dia comum para mim. Parecia se sentir culpado, mas tudo o que podia fazer era entrar na brincadeira com o Santo da Luz, que estava se divertindo muito. Concordo, Sr. Lake Leone, disse General sinceramente. Achei que você tinha esquecido, então. Fico feliz que você ainda se lembre disso, disse. O claro. Como eu poderia esquecer? Gen gaguejou. Então, o que havia de tão especial hoje? Esse cara está realmente mentindo para mim. Ele é talentoso em mentir. Usei meu telescópio para procurar meus alvos e os encontrei em um restaurante. Entrei no mesmo restaurante que Gen e sentei em um canto do restaurante. É um lugar agradável, comentou o general. Eu te disse. Eu realmente queria demonstrar minha gratidão, Sr. Gen, disse a ele. Eu que deveria ser quem te agradeceria, disse o general. Olhei ao redor e vi-os sentados em uma mesa longe de nós. Quando o homem de temperamento curto se levantou para ir ao banheiro. Você se importa se eu for ao banheiro? Perguntei. Pode falar, respondeu o general. Segui o homem de temperamento irritado até o banheiro. Hã? Eu só precisava esbarrar nele enquanto ele saía do banheiro, e seria um sucesso da missão. Ele tentou me evitar, mas eu estava confiante na minha agilidade, então consegui esbarrar nele. Caí no chão. Parecia que eu tinha esbarrado nele com mais força do que deveria, porque o barulho ecoava por todo o restaurante. O temperamento explosivo número 1 franziu a testa e me lançou um olhar fulminante. Parecia que tinha sido atingido por um déjà vu, e não conseguia acreditar que algo tão ridículo como aquilo estava acontecendo com ele de novo. Ele não podia ver meu rosto, mas instantaneamente percebeu minha identidade ao ver meu sorriso. Não achei que isso fosse suficiente para provocá-lo, mas ele rapidamente me provou que estava errado. Ah! Eu gritei. Seu maluco! Gritou o homem de temperamento explosivo. Aí! Ah! Eu gritei. Você tem ideia de quem eu sou? Quem somos nós? Questionou o temperamento forte. Ah! Eu gritei. Droga, isso dói. Seu desgraçado mendigante. Se quiser ser louco,
Vai e fique louco com outra pessoa. Pituei. Seu desgraçado. Você achou que estávamos brincando quando dissemos que não perdoaríamos vocês de novo. Aí. Gritei, interrompendo-o. O homem temperamental gritava de fúria enquanto eu gritava de dor. Eu gritava porque estava realmente surpresa com o surto dele. Enquanto isso, Jen se preparava para se divertir comigo e para comemorar esse dia aleatório. Por que ele não está vindo aqui? Ah! Aí! Gritei de novo. O santo da luz está morrendo, cara. Senhor general. Murmurei. Bum! Vi o homem de temperamento explosivo caindo no chão. Que diabos você está fazendo, seu lixo? Jen questionou. Ele também sabe xingar? Eu te perguntei o que você estava fazendo com ele, seu desgraçado, repetiu o general. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.